Oi, gente, tudo bem por aí? Juízes, capítulo 9. Deus abençoe seu dia. Obrigado por estar aqui comigo. Mais um momento de toque de Clay. Hoje nós vamos ler o Juízes, capítulo 9. É um capítulo bem grande, bem denso, cheio de histórias mirabolantes. Vamos começar com a história de Abimeleque, um rapazinho bonzinho. Segura aí que você vai ver como que esse rapaz era bonzinho. Vamos ouvir. Abimeleque, filho de Gideão, foi à cidade de Siquém, onde viviam todos os parentes da sua mãe. Ele pediu que eles perguntassem aos homens de Siquém: O que vocês preferem, ser governados pelos 70 filhos de Gideão ou por um só homem? Lembrem que Abimeleque é do mesmo sangue de vocês. Olha que loucura, ele está mandando perguntar isso para o povo. Vocês preferem ser governados por 70 homens, os filhos de Gideão, ou só por um? Eu sou da terra de vocês. Então os parentes da sua mãe falaram sobre isso com os homens de Siquém, e eles resolveram seguir Abimeleque, porque era parente deles. Ele tinha um poder de persuasão. Deram a ele 400 gramas de prata tirados do templo de Baal-Berite. Com essa prata, Abimeleque contratou alguns homens ordinários para o seguirem. Pessoas ordinárias, pessoas que não valiam nada. Abimeleque foi para a casa de seu pai, em Ofra, e ali, em cima de uma só pedra, ele matou os seus 70 irmãos, os filhos de Gideão. Lembra que Gideão teve 70 irmãos, 70 filhos, mais um filho fora lá, numa outra cidadezinha que nós lemos ontem, antes de ontem, sei lá. Ele matou 70 irmãos, os 70 filhos de Gideão. Olha que pessoa boazinha, Que homem cruel. Para herdar, a liderança ali, o trono, para ser o chefe de tudo ali, ele matou os seus próprios irmãos, 70. Como pode, As pessoas parecem apáticas, Não sei, não lutam, não sei como é que pode. Mas ele matou os 70 irmãos. Mas Jotão, o filho mais novo, se escondeu e por isso ele não foi assassinado. Então todos os homens de Siquém e de Bet-Milo se reuniram na árvore sagrada de Siquém e ali fizeram de Abimeleque o seu rei, tá vendo? Ele matou os irmãos para que ninguém herdasse, e ele fosse o rei. Que começa errado vai dar ruim, Provavelmente vai dar ruim. Tudo que você faz que começa errado vai dar errado. Raramente, dificilmente uma coisa que começa errado dá certo. Muito difícil. Na verdade, eu não conheço nada que comece errado e que dá certo no final. Quando Jotão soube disso, subiu até o alto do monte de Gerezim e gritou para eles: Homens de Siquém, me escutem! Deus escutará vocês. Aí Jotão disse: Uma vez as árvores resolveram procurar um rei para elas. Olha essa história. Uma vez as árvores resolveram procurar um rei para elas. Então disseram à oliveira: Seja nosso rei. E a oliveira respondeu: Para governar vocês, eu teria que parar de dar o meu azeite, usado para honrar os deuses e os seres humanos. Então ela não quis parar, não quis ser rei deles, ser o governante deles, porque senão ela ia parar de dar o fruto dela, que era o azeite. Ela ia ter que parar de dar o dom dela, Ela não queria. Eu vou ter que parar de dar o meu azeite, que é usado para honrar deuses e os seres humanos. Então eu não quero ser governante. Aí as árvores pediram à figueira: Venha ser o nosso rei. Mas a figueira respondeu: Para governar vocês, eu teria que parar de dar os meus figos, que são tão doces.
Também teria que largar de mão o dom dela, o talento que ela tinha de adoçar a vida das pessoas. O dom dela era esse, ela dava figos, doces. Ela adoçava o paladar das pessoas, trazia alegria. Então as árvores disseram à parreira: venha ser o nosso rei. Mas a parreira respondeu: para governar vocês, eu teria que parar de dar o meu vinho, que alegra os deuses e os seres humanos. Mais uma vez. A parreira respondeu: eu teria que parar de dar o meu dom, de dar o meu talento, que é fazer a uva para vocês beberem o vinho e se alegrarem, para alegrar os deuses e os seres humanos. Eu não poderia mais dar o meu dom, eu teria que perder o meu talento para governar vocês, então eu não quero. Aí todas as árvores pediram ao espinheiro: venha ser o nosso rei. E o espinheiro respondeu: se vocês querem mesmo me fazer o seu rei, venham e fiquem debaixo da minha sombra. Se vocês não fizerem isso, sairá fogo do espinheiro e queimará o cedro do Líbano. O espinheiro aceitou. Por que o espinheiro aceitou? Porque ele não tem dom nenhum. O espinheiro só serve para furar, ele não dá sombra, ele não dá fruto, ele não tem nada. O espinheiro não tem nada. Preste atenção nessa parábola aqui maravilhosa que fala sobre isso. O espinheiro não tem glória nenhuma, ele não tem nada, ele não tem nenhum fruto para dar. A parreira aqui dá o vinho, o outro aqui dá o azeite, né? A oliveira dá o azeite, a figueira dá o figo, que adoça. Cada um tem um dom. E eles não quiseram deixar o talento deles enterrado para governar, para ser famoso. Eu não vou deixar o meu talento de ser doce, a figueira disse, para ter fama de ser governador de vocês, nem a parreira, nem a oliveira. Mas o espinheiro, que não tinha nada para oferecer, a não ser furar, machucar as pessoas, ele não tinha nem sombra para oferecer, nada. Pessoa que não tem nada para oferecer, ela quer se exibir, ela quer se mostrar e ela aceita fazer coisas erradas. Tá falando do Abimeleque aqui, né? Ele não tinha nada para oferecer, foi lá e matou todo mundo que tinha o que oferecer. Ele foi muito cruel, Deus me livre. Se vocês me fizerem isso, se vocês não fizerem isso, sairá fogo dos espinheiros e queimará o cedro do Líbano. E Jotão continuou: será que vocês foram sinceros e honestos quando fizeram de Abimeleque um rei? Será que vocês trataram Gideão e a sua família com decência e de acordo com o que eles mereciam? Lembrem que o meu pai lutou por vocês. Jotão é aquele que se escondeu, o filho, né? Lembrem, meu pai lutou por vocês. Ele está jogando na cara, ele está trazendo a realidade. Sempre tem que existir uma pessoa que traga as pessoas para a realidade. Às vezes as pessoas são tão no automático que elas estão fazendo tudo tão de qualquer jeito, porque isso também é uma estratégia maligna de te fazer não perceber o que você está passando, o que você está vivendo. Você está vivendo aí como folhas ao vento, jogadas ao vento, sem perceber nada. A grande maioria das pessoas vive assim, gente. Ela não tem nada na vida, ela só come, bebe, caga e só. Ela não faz nada, ela não tem nenhum tipo de consciência, nenhum tipo de sonho, nenhum tipo de desejo, nenhum tipo de adoração, nada. Ela não faz nada, ela só fica jogada. E aí tem que ter um Jotão que te traga a consciência. Será que o que você está fazendo é certo? Será que esse emprego é bom para você? Será que você está na religião correta? Por que você faz isso? É igual aquela história de você comer o peixe, aí você corta a cabeça e o rabo e coloca na panela e corta, todo mundo vai fazendo aquilo de geração em geração. Aí uma vez uma pessoa questiona: por que você corta a cabeça e o rabo? Eu não sei, minha avó fazia, daí por que sua avó fazia? Minha bisavó também fazia, todo mundo fazia. Aí foram atrás, até descobrindo que a panela era pequena, por isso que ela cortava a cabeça e o rabo e cozinhava. Ninguém nunca perguntou e foi fazendo, foi passando de geração em geração. É uma parábolazinha, mas que serve muito. Quantas vezes a gente repete os hábitos da nossa família, da nossa sociedade, da nossa cultura aqui, dos nossos 5 melhores amigos, né? 5 pessoas que a gente mais convive. Só porque eles fazem, a gente faz e nem questiona o porquê. Mas era só porque a panela era pequena e ela cortava. Então,
por que você está fazendo isso? Aí Jotão vem e traz a realidade. Ele pergunta: será que vocês foram sinceros e honestos quando fizeram de Abimeleque rei? Será que vocês trataram Gideão e a sua família com decência e de acordo com o que ele merecia? Trouxe a consciência. Pensa, para, respira e vê. Será que tudo que você está fazendo porque você acredita no que você está fazendo ou porque alguém cortava porque não cabia na panela? Pensa, você trabalha nisso porque você quer ou porque alguém mandou você ir? Você tá com essa pessoa porque você quer ou porque foi a casa e a pessoa te quis e você foi? Sabe? Para, pensa um pouco. Lembre do que meu pai lutou por vocês. Ele arriscou a vida para salvá-los dos medianitas. Mas hoje vocês estão contra a família do meu pai. Vocês mataram os seus 70 filhos em cima de uma só pedra. E depois fizeram que o seu filho Abimeleque, que é o filho de uma escrava, rei de Siquém, fizeram isso somente porque ele é parente de vocês. Agora, o que vocês fizeram hoje com Gideão e a sua família foi sincero e honesto, então sejam felizes com Abimeleque, e que ele seja feliz com vocês. Mas, se não, que de Abimeleque saia fogo e queime os homens de Siquém e de Bet-Milo, e que saia fogo dos homens de Siquém e de Bet-Milo e queime Abimeleque. Jotão trouxe à mente deles: se isso for sincero, se vocês realmente acham isso justo, que Deus abençoe e vocês sejam felizes. Agora, se não, se isso foi errado, se vocês têm consciência que isso foi feio, que foi errado, que o Senhor se vingue de vocês. Aí Jotão fugiu e foi viver em Bia, porque estava com medo do seu irmão Abimeleque. Com certeza ele seria o próximo. Abimeleque governou o povo de Israel durante 3 anos. Então Deus fez com que Abimeleque e os homens de Siquém se odiassem. Olha aí, se odiassem. E eles se revoltaram contra Abimeleque. Isso aconteceu para que Abimeleque e os homens de Siquém, os que haviam ajudado a matar os seus 70 filhos em Gideão, pagassem pelo seu crime. Os moradores de Siquém pusessem homens escondidos no alto da montanha para matar Abimeleque. Nossa, viveu uma vida de tormento, né? Eles assaltavam todos os que estavam passando pelo caminho, meu Deus. E Abimeleque soube disso. Gaal, filho de Ebede, foi com seus irmãos para Siquém, e os homens dali confiaram nele. Eles foram até as suas plantações, apanharam uvas e prepararam vinho. Então fizeram uma festa. Depois entraram no templo do seu Deus, comeram, beberam e amaldiçoaram Abimeleque. Aí Gaal disse: por que estamos sendo dominados por Abimeleque? Que tipo de homens somos nós, homens de Siquém? E quem é ele, o filho de Gideão? No entanto, Zebul recebe ordens dele. Por que devemos ser dominados por ele? Sejam fiéis ao seu antepassado Amor, pai de Siquém. Ah, se eu fosse líder desse povo, expulsaria Abimeleque e diria: já que o seu exército é tão grande, então saia e lute, um comendo o outro, né? Porque os maus são assim, né? Ai daquele que confia nessas pessoas que um dia eles estão te dando a mão e outro dia eles estão te furando as costas. Eles não são pessoas confiáveis, nem entre eles, quanto mais você que está aí de gaiato no meio dessa gente ruim. Sai do meio dessa gente, pelo amor de Deus, você não tem necessidade nenhuma de ficar aí, sai daí. Zebul, governador da cidade, ficou com muita raiva quando soube que Gaal tinha dito, e mandou mensageiros a Abimeleque, que estava em Arumá, para dizerem a ele: Gaal, filho de Ebede, e os seus irmãos vieram a Siquém e estão atiçando o povo da cidade contra você. Por isso, faça o seguinte: durante a noite, você e os seus homens saiam e se escondam nos campos. Amanhã, levante-se ao nascer do sol e ataque de surpresa a cidade. Quando Gaal e seus homens saírem para lutar, ataque com tudo que vocês tiverem. Então Abimeleque e todos os seus homens saíram durante a noite e se esconderam fora de Siquém, divididos em 4 grupos. Gaal se levantou e foi para o portão da cidade. Aí Abimeleque e seus homens saíram
de onde estavam escondidos. Quando Gaal os viu, disse a Zebul: Veja, vem gente descendo do alto das montanhas. Mas Zebul respondeu: Não são homens, são a sombra das montanhas. Porém Gaal disse: Veja, vem gente descendo bem na nossa frente. É um grupo, e o grupo vem vindo da árvore sagrada. Então Zebul disse: Aonde foi parar toda a sua conversa? Não foi você quem perguntou por que devíamos servir Abimeleque? Pois são esses homens de quem você estava caçoando. Sai agora e lute contra eles. Aí Gaal saiu na frente dos homens de Siquém e lutou contra Abimeleque. Abimeleque o atacou e Gaal fugiu. Muitos homens caíram feridos, ali perto do portão da cidade. Então Abimeleque voltou para Arumá. Zebul foi para Siquém e expulsou de lá Gaal e seus irmãos. No dia seguinte, o povo de Siquém saiu para o campo, e Abimeleque ficou sabendo disso. Então ele dividiu seus homens em 3 grupos e deixou escondido no campo esperando. Quando Abimeleque viu o povo saindo da cidade, saiu de onde estava escondido e matou. Nossa, ele matou a galera. Abimeleque e o seu grupo atacaram de surpresa e tomaram conta do portão da cidade. Os outros 2 grupos atacaram o povo que estava nos campos e mataram todos. Abimeleque combateu os homens da cidade o dia todo. Tomou a cidade e matou seus moradores. Então destruiu a cidade e espalhou sal no chão. Quando os chefes da torre de Siquém souberam disso, foram todos para a fortaleza do templo de Baal-Berite, para ficarem em segurança. Mas Abimeleque soube que eles estavam reunidos lá. Aí subiu o monte Salmão com seus homens, pegou um machado, cortou os galhos das árvores e pôs no ombro. Acho que ele era forte. Disse os homens para fazerem depressa a mesma coisa, e cada um deles cortou um galho de árvore. Depois eles seguiram Abimeleque e fizeram uma pilha de galhos encostados na fortaleza. Em seguida puseram fogo nos galhos e queimaram a fortaleza com toda a gente dentro. Meu Deus! Assim morreram todos os moradores. Ai, credo, que gente covarde, meu Deus! Todos os moradores da torre de Siquém. Mais ou menos 1000 homens e mulheres. Gente do céu! Esse é o momento que eu falo sempre, né? Agradeça a Deus porque a gente vive nessa era. Aí você vai falar: mas tem guerra lá no Rio de Janeiro, eles matam os outros, não sei o que, não sei aonde. Gente, nem se compara. Isso aqui era uma coisa natural deles. Eles matavam naturalmente. É igual uma história que eu ouvi esses dias sobre o canibalismo, né? Eles comiam as pessoas por fome, não era porque queria por maldade, não, era fome. Matavam naturalmente, aqui também. Eu agradeço a Deus que eu estou nessa era. Agradeço você também. Depois Abimeleque foi a Tebes, cercou a cidade e a conquistou. Em Tebes havia uma forte torre. Todos os homens e mulheres e os líderes da cidade correram e entraram nela. Fecharam as portas e foram para o terraço. Abimeleque avançou e atacou a torre e chegou até a porta para pôr fogo nela. Mas uma mulher jogou uma pedra de moinho na cabeça dele e quebrou seu crânio. Coisa linda ler isso aqui. Uma mulher. Eita, nós. Ai, ai, ai. Uma mulher. Tá vendo? Tá registrado aqui, ó. Uma mulher. Pra quem fala que a Bíblia é machista, ó. Uma mulher matou esse homem mau aqui, esse covarde, esse ruim. Esse homem ruim. Ela pegou uma pedra de moinho e jogou na cabeça dele. Deus usou uma pedra, um nada para matar esse homem. Para mostrar o quão insignificante ele era. Não precisou de muita gente, muita coisa e coisas mirabolantes. Uma pedra de moinho matou ele. Da mão de uma mulher, que é a coisa mais humilhante para ele do que isso. Aí ele chamou depressa o moço que carregava suas armas e disse: "Oh, não foi? Falei antes. Tire a sua espada e me mate. Não quero que diga que fui morto por uma mulher." Oh. Eu não tinha lido, eu tô lendo junto com vocês. Ai, que cara, né? Eu queria que ele tivesse morrido por uma mulher. No caso, ele foi, né? Ele seria morto de qualquer jeito, porque ele já tinha sido apedrejado ali. Se ele ficasse ali, ele ia morrer de hemorragia, né? Mas ele, né? Ele foi mais
O orgulho dele foi maior e pediu para ser assassinado ali. Então o rapaz tirou a espada e o matou. Quando os israelitas viram Abimeleque estava morto, voltaram para sua casa. E assim Deus castigou Abimeleque. Castigou porque ele morreu sabendo que ele foi morto por uma mulher humilhantemente. Ele foi extremamente humilhado. Extremamente humilhado. E nós, mulheres, extremamente exaltadas. Matamos um rei com uma pedrada. Que delícia. Assim Deus castigou Abimeleque pelo crime que ele havia cometido contra seu pai. O crime de matar os seus 70 irmãos. E como castigo pela maldade dos homens de Siquém, Deus fez com que eles sofressem. E assim aconteceu que o que Jotão, filho de Gideão, tinha dito que ia acontecer quando ele os amaldiçoou. Ele trouxe a mente deles, né? Trouxe a consciência e falou: se for bem, vai dar bem, se for mal, vai dar mal. Deu mal. E Abimeleque foi extremamente amaldiçoado naquela época. Pode que as pessoas não sabiam, né, que ele morreu à espada, mas ele sabia. E o que importa é o que a gente sabe, não o que os outros sabem. E assim finalizamos o capítulo 9, gigantesco. Tentei ler o mais rápido possível, com poucos toques de Clay, para que você conhecesse mais essas histórias maravilhosas bíblicas aqui. Que o Senhor te abençoe, te guarde, que você tenha um dia maravilhoso, cheio de autoestima e que você guarde todos os ensinamentos desse capítulo no seu coração. Um abraço de Clay, com todo o meu toque. Volta amanhã. Beijão.